E aí, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Bom dia, boa noite, eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Nós vamos continuar o nosso estudo de fração, tá? Nós estamos acrescentando aí aos poucos. Esse assunto é um assunto um pouco grande, nós ainda vamos ter números mistos e operações com fração, adição, subtração, divisão, multiplicação. Hoje, nós vamos aprender as classificações de fração. São 4 tipos de classificação, tá? Só que para esse vídeo não ficar um pouco grande, não ficar muito grande, eu vou dividir a classificação em 2 partes. O primeiro vídeo vai falar sobre a forma própria e a forma imprópria das frações. No segundo vídeo, nós vamos falar sobre a forma aparente e a questão da forma mista, dos números mistos, tá? Vem pra cá. Ó, fração. Primeira forma que se apresenta uma fração. Eu tenho uma forma própria. Forma própria. Professor, o que é a forma própria de uma fração? Por definição, que está aqui, anotei para vocês entenderem. Por definição, a forma própria é quando o numerador é menor que o denominador. Vamos lembrar um conceito lá do primeiro vídeo. Nós vimos que as frações, a fração, ela é composta por um número em cima e um número embaixo, uma reta, né? Um tracinho. Esse tracinho aqui, ele é chamado de quociente, porque toda fração nada mais é que uma divisão. Vamos lembrar, toda fração, alguma observação aqui. Toda fração é uma divisão. Então, se eu tenho um tracinho aqui que indica um quociente, ou seja, indica uma divisão, eu tenho elementos, elemento em cima e um elemento embaixo. O elemento que fica na parte de cima, ele é chamado de numerador. O elemento que fica na parte de baixo, ele é chamado de denominador. Ok? Numerador e denominador. Então vamos lá. Na fração própria, na forma própria da fração, por conceito eu digo que o numerador, o número que está na parte de cima, ele tem que ser menor que o denominador do número que está na parte de baixo. Vamos dar exemplos? Ó, se o numerador tem que ser menor, então se eu tenho uma fração 2/3, o numerador é menor, o 2 é menor que o 3. Se eu tenho uma fração 4/5, ó, o 4 é menor que o 5, então eu tenho uma fração própria. Se eu tenho uma fração 8/9, ó, o 8 é menor que o 9, então eu tenho uma fração própria. Tá? Fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Quando eu uso esse termo imprópria, eu estou dizendo por definição que uma fração ela é imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Então, ou seja, na própria eu digo que o numerador é menor e na imprópria eu digo que o numerador é maior. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho 3/2, ó, o numerador ele é maior e o denominador é menor. Então eu tenho uma função do nono ano, eu já estou antecipando para vocês. Eu tenho uma fração imprópria. Se eu tenho aqui, ó, 6/5, ó, o 6 é o numerador, ele é maior. O 5, ele é o denominador, ele é menor. Ok? Se eu tenho aqui 9/7, ó, numerador, denominador. Ok? Numerador e denominador. Então, vamos sempre lembrar do conceito. Própria, denominador, numerador, menor que o denominador. Imprópria, numerador, maior que o denominador. Lembrar, ó, dessa observação aqui, que nós fizemos, que
toda fração nada passa é uma divisão. Existe até um macetezinho que fala o seguinte: quando eu fizer a divisão e o número for menor que 1, a fração ela é considerada própria. Quando eu faço a divisão e o número for maior e o resultado for maior que 1, ela é considerada própria. Se eu pego aqui, 4 dividido por 5, eu tenho que acrescentar aqui, isso aqui vai dar 4. Não, 40, vai dar 20. Certo? Então, quando eu faço essa divisão e a minha divisão der um número menor que 1, ela é considerada própria. Se quando eu faço a divisão der maior que 1, ela é considerada imprópria, tá? Mas a termos de conhecimento, vocês precisam saber disso aqui. O numerador maior que o denominador, fração própria. Numerador maior que o denominador, função imprópria, tá? Função não, só quero falar função, mas é fração. Fração. Vai ser deixado novamente uma lista de questões para vocês resolverem, para vocês brincarem um pouquinho durante essa semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. É imprescindível que vocês aprendam fração direitinho, passo a passo. Não perca nenhum dos vídeos, porque fração é um assunto que acompanha vocês aí durante a carreira acadêmica, durante a carreira escolar todinha de vocês. E nós vamos entrar em um processo que é a adição, subtração, multiplicação e divisão de fração, que é uma das coisas que eu confesso que eu mais gosto dentro da matemática. E eu tenho certeza que também vocês vão gostar. Mas para a gente poder entender o que é que vai acontecer mais para frente, nós precisamos saber de todo esse passo a passo. Hoje o vídeo é rápido, só para a gente saber esses dois conceitos de fração. Na próxima semana a gente continua, tá bom? Tchau!